Vamos falar hoje sobre a polícia, né? Hoje a polícia, o mundo tá meio louco, né? A polícia virou o inimigo, virou o bandido. Parece que o bandido hoje virou o herói e a polícia... É engraçado, mas essa é a verdade. A polícia hoje é vista como um bandido e o bandido como herói. Inverteram as coisas. Aliás, tem muitas coisas hoje que estão mudando, que a gente fica sem acreditar como que as coisas começaram a perder, ficarem de cabeça para baixo, né? Tem tantos e tantos exemplos. Inclusive, um dia desses eu vi um professor, até postei um vídeo aqui, que dizia que o ladrão ele está trabalhando quando ele vai assaltar, né, uma outra pessoa. Coisas assim tão absurdas que eu jamais imaginei que um dia eu iria ouvir. Mas vamos falar sobre a polícia. Eu não vou falar sobre a polícia do Brasil, porque eu estou aqui nos Estados Unidos, então eu vou falar da polícia americana. Quando eu cheguei aqui, eu tive alguns episódios, né, não muitos, mas alguns episódios com a polícia. Algumas que foram muito bons e algumas que foi um pouco, eu diria, um pouco constrangedor, mas eu pude experimentar que a polícia aqui ela tem uma força, ela tem uma autoridade, ou pelo menos tinha essa autoridade. As pessoas tinham muito medo. Eu, por exemplo, como eu falei, nas duas ocasiões que eu tive um certo, digamos, experiência, a polícia me parou numa highway, isso já faz muitos anos, eu era bem novinho, logo quando eu comecei a dirigir, me parou e me deu um ticket por nada. Eu senti que foi um pouco sim de abuso, porque ela alegou que eu tinha algo pendurado ali na frente do meu retrovisor e disse que aquilo ali era uma obstrução da minha visão e eu podia causar um acidente, sendo que eu podia ver todos os carros que passavam tinham aquilo, uma coisa que dá cheiro e tal. E eu senti um pouco como se eles tinham que parar alguém e justificar aquilo, e me pararam, né? Não tô falando que me pararam porque eu sou latino, ou porque... Não. Eles pararam alguém, poderia ter sido uma outra pessoa, mas eles justificaram aquilo ali. Então eu achei um pouco sim de abuso, não era necessário. Uma vez também em Nova York, isso lá pros anos, sei lá, 89, 2000, início do ano 2000, não sei, num dia que caiu a bola lá de cima, no final de ano, né, sempre cai aquela bola lá de cima, né, de passagem de ano, eu lembro que eu estava na frente, tinha milhares de pessoas atrás me empurrando, e a polícia apontou para mim como se eu fosse o causador de que estava querendo derrubar ali a divisória, quando eu estava sendo empurrado, né. Então isso foi os únicos episódios que eu tive. Já tive outros episódios, mas muito tranquilo. Eu diria que na maioria, eu diria que 99% da polícia é muito educada nesse aspecto aí. Teve alguns outros um pouco, digamos assim, não abusivo, mas meio autoritarista. Num contexto geral, a polícia era muito autoritarista. E eu senti, assim, que esse, digamos, entre aspas, abuso, esse excesso de autoridade, esse excesso de pavor, de medo que a polícia colocava, todo mundo tinha muito medo, causava uma certa organização. As pessoas se sentiam preocupadas. Quando olhava para a polícia, se preocupavam, já freavam, evitavam fazer coisas que não deviam, porque a polícia tinha aquela autoridade maior. O que aconteceu com o passar do tempo? A polícia nos Estados Unidos começou a ser vista como um órgão que abusavam das pessoas. Eu não estou dizendo que isso não tenha acontecido, pessoal, até acho que sim, em muitos casos aconteceram, mas num contexto geral, eu acho que a polícia ela mantinha sim a ordem, mantinha o equilíbrio para que as coisas não saíssem de controle, né? Isso era muito visível. As pessoas todas tinham medo, temiam a polícia. O que aconteceu agora é que tiraram essa autoridade, inclusive, mais uma vez, voltou a narrativa e até o próprio governo atual quer tirar todos os recursos da polícia do país inteiro. Eu não sei se ele vai conseguir, porque cada estado tem, né, seu governador, mas ele quer tirar, pelo menos os estados que pensam como ele, o poder da polícia, que já está acontecendo, por exemplo, em Nova York, em Nova Jersey, tirando os recursos, que assim tira o número de policiais, o número de viaturas, enfim, começa a diminuir a força, né, e também intimidar a polícia. Então o que aconteceu como resultado disso? O número de violência cresceu como nunca visto antes, né? Em Nova York, por exemplo, a coisa tá tão estranho que o número de crime aumentou e o número de prisões abaixou. Então, assim, não tem lógica isso, né? É contrassenso. Era suposto aumentar o número também de prisões, mas não, o número da violência aumentou.
aumentou, né? Isso está muito comum, isso tem acontecido muito aqui. E isso está se expandindo por todo o país, várias partes do país. O que a gente mais escuta é que a polícia está perdendo cada vez mais a força e as pessoas abusam. Eu já vi vídeos, por exemplo, de as pessoas sobem em cima do carro da polícia, tacam pedra, atiram água na polícia, fazem coisas absurdas, xingam, e o policial agora está indefeso, claro, virtude de alguns episódios que aconteceram, meio que desarmou a polícia. O que eu acho disso tudo? Eu acho que a polícia americana, ela precisava ter um ajuste, né? Diria um upgrade ou uma reforma para poder ver ali o que estava acontecendo, quem eles poderiam tirar, quem eles deveriam treinar mais, quem fez algum excesso que não deveria tirar ele dali, eles poderiam discutir isso em off, né, nos bastidores, mas não expor isso. Mas o que parece é que toda a mídia e certos grupos estão determinados a acabar com a polícia. Isso vai ser um problema, porque, por exemplo, estados como lá em Chicago, onde a coisa pega fogo, ou não precisa ir tão longe, Illinois, ou Cleveland, ou mesmo na Califórnia, aqui em New Jersey, a gente vê certos grupos, né, revoltados, os anarquistas que querem destruir tudo, querem roubar, querem baixar o terror, vão se sentir cada vez mais livres para fazerem isso, né? Vão se sentir mais felizes para poder criar e colocar o terror, tocar o terror. E uma grande contradição, por exemplo, na própria Nova York, onde os seus nova-iorquinos, no contexto geral, querem que a polícia seja diminuída, tirada, eles mesmos estão mudando de Nova York porque não estão aguentando o excesso de violência que está acontecendo lá, a criminalidade, os números estão subindo e estão buscando estados aonde mantém-se a polícia. Então, um contrassenso, é uma coisa que a gente acaba não entendendo. E repito, eu acho que a polícia, ela sim, tem pessoas boas e tem policiais bons e policiais ruins, como eu falei aqui. Eu conheci policiais que foram, diria que quase que todos, são pessoas foram extremamente educados, trataram com respeito e com autoridade. E, obviamente, alguns que já eram mais abusados e fizeram algum tipo de abuso que não era necessário. Então, sim, esses deveriam ser, sei lá, talvez até mandado embora e trocados por profissionais que realmente sabem criar o respeito, dando o respeito. Né? Então essa é a mensagem para vocês sobre a polícia nos Estados Unidos. Infelizmente, nós estamos num processo onde a polícia está sendo vista como o completo bandido, e isso está em processo aqui. Eu não sei o que vai acontecer, porque dar flores para bandido não vai resolver. Se ele for te roubar, para quem você vai chamar? Né? Eles falam que tem que chamar grupos da sociedade, da comunidade, que eles vão resolver. Ninguém vai resolver, entendeu? Quem domina vai ser o mal. Se a polícia realmente for tirada, quem vai dominar será o mal. E a grande contradição disso tudo é que a nossa autoridade aqui, os nossos governantes, que estão, acredite se quiser, fiquem pasmo, inclusive essa administração atual agora lá de Washington, que estão a favor de acabar com a polícia, eles têm a casa dele com policiais de segurança até o pescoço. Eu acho que essa diminuição da polícia é só para o povo, para eles não, eles têm que ter a segurança. Então eu vejo isso como uma grande hipocrisia. Eu não sei como está no Brasil, a gente sabe que sim, o Brasil também tem muitos problemas, inclusive policiais que não são tão honestos, são policiais corruptos, mas nós não podemos generalizar. Existem policiais sim, eu até acredito que na sua maioria são policiais que estão desgastados, emocionalmente destruídos, até um pouco diferente aqui dos Estados Unidos. Então a polícia brasileira, a gente sabe que ela está emocionalmente desgastada e elas estão enfrentando perigo todos os dias e algumas vezes acabam até cometendo erros, né? E deveriam ser passivos de compreensão. Claro que há as exceções, mas nós deveríamos sim prezar pela segurança de todos, porque se não haver segurança, haverá uma grande revolta, né? Uma anarquia, vamos dizer que vai se tornar um estado anarquista. Mas é isso aí, pessoal. Já falei tudo aqui nesse vídeo aqui. A polícia americana, infelizmente, está indo pro saco. As autoridades federais e algumas governamentais querem sim acabar com a polícia. E eu vejo isso mais um passo para que esse país deixe de ser o que sempre foi. Um país de respeito, onde as pessoas respeitam as leis. Porque aí sim, cada um vai fazer o que quiser, sem que haja a preocupação de que alguém vai repreendê-la. Compartilha esse vídeo aqui. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê num próximo. Um abraço.